Essa nossa terceira aula sobre sistema de controle de constitucionalidade abordará a evolução do sistema brasileiro nas diversas constituições, as modificações que foram introduzidas, o cenário político que justificaram cada modificação e o que isso alterou no efetivo sistema de controle aplicado na nossa jurisdição. No primeiro momento, nós abordaremos o período de 1824 até 1926, com bastante modificações neste período bastante fecundo. Em 1824, o Brasil recebe a carta outorgada por Dom Pedro. Há uma influência da teoria francesa, da teoria inglesa de supremacia do parlamento. E há como característica do nosso Estado a presença forte do Poder Executivo, sob a responsabilidade do imperador, já que se tratava de um império constitucional. Mas há uma característica importante neste período, que é a existência do chamado poder moderador. Era uma função arbitral, uma função de intervenção. Nesse momento, neste período constitucional nosso, a figura do imperador era que representava a figura de unidade. Nós não podíamos falar na aplicação de teses de supremacia de um documento constitucional, não poderíamos falar de ambiente no qual limites ao exercício do poder pudesse ser delegado, chefiado a um órgão à parte da estrutura do executivo. Portanto, uma monarquia constitucional com o poder moderador, que era um poder pelo qual o imperador poderia interferir no legislativo, interferir no judiciário, e sendo ele chefe do poder executivo e de toda a administração, era um cenário absolutamente desfavorável à existência de qualquer sistema de controle. E justiça seja feita. Neste período, a Europa também não admitia essa hipótese. E os Estados Unidos estavam iniciando o seu processo de construção de uma nação. Em 1891, nós temos a primeira Constituição Republicana. E ela foi copiada no tocante às estruturas do Estado brasileiro, do modelo da Constituição americana e da forma de organização do Estado americano. Em especial porque adotamos a nossa federação, portanto, poderes diluídos em 3 níveis, e também o sistema de separação de poderes com autonomia dos poderes judiciário, executivo e legislativo. Por inspiração de Rui Barbosa, que foi um dos principais juristas, se não o principal jurista da nossa Constituição de 1894, nós adotamos o sistema de controle norte-americano, o modelo difuso, o modelo concreto, incidental e intraparte. Já adotamos, por intermédio de um decreto, a Constituição republicana foi precedida de 2 decretos que regulamentavam a administração pública. E neste decreto de 1890 já foi prevista a possibilidade do Poder Judiciário interferir nas questões que envolvesse a Constituição. Ela foi reiterada na Constituição de 1894, embora não muito claro. Isto criou, por parte do então Superior Tribunal Federal, que era sucessor do antigo Tribunal Superior do Império, receio. Os mesmos ministros passaram a fazer parte da nossa Suprema Corte. E foi uma disputa muito intensa entre os advogados, em especial a figura do Rui Barbosa, e os ministros do Império que passaram a servir a República, resistentes à ideia de intervenção, à ideia de controlar mesmo a produção legislativa. Foi preciso uma lei ordinária para prever essa possibilidade. E mesmo diante da lei, a resistência dos ministros foi tamanha que foi preciso, em 1926, emendar a Constituição Republicana, a primeira,
para constar expressamente que podia o Poder Judiciário, diante de uma lei inconstitucional, afastar sua aplicabilidade. Portanto, é uma construção da advocacia pública, capitaneada pelo Rui Barbosa, com diversas modificações legislativas, decreto, lei e depois a emenda constitucional, que permitirá, a partir da década de 20, uma atividade mais intensa a cargo do nosso Supremo Tribunal para controlar a produção legislativa dos entes da Federação, Estados e da própria União. Mas é um início muito tímido pela formação dos ministros e pela tradição brasileira de executivo forte, de ausência de prestígio do Poder Legislativo. Esses traços da nossa organização estatal irão interferir decisivamente no insucesso do nosso modelo de controle de constitucionalidade. Em 1934, nós temos algumas modificações importantes. Uma irrelevante, que é a mudança do nome. O nosso Supremo Tribunal Federal passou a se chamar Corte Suprema. Modismo. Mas 3 outras são importantes. A primeira, a Constituição consagrou a reserva de plenário. A reserva de plenário é um princípio constitucional que, no controle difuso, submete obrigatoriamente a declaração de inconstitucionalidade ao tribunal. Nós estamos, desde a proclamação da República, adotando o modelo norte-americano, modelo difuso, concreto, incidental e intrapartes. Qualquer juiz, em qualquer instância, poderia afastar a lei por declará-la inconstitucional e julgar o caso concreto de acordo com a Constituição, aplicando diretamente o direito constitucional, afastando o direito ordinário. Pois bem, em 1934, não podemos esquecer a inspiração varguista dessa Constituição, é tirado da primeira instância, dos juízes de primeira instância, esse poder. Eles poderiam deixar de aplicar a norma inconstitucional, mas essa decisão precisava ser ratificada por um tribunal. Então se introduziu no modelo brasileiro a reserva de plenário. Somente um tribunal pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei. Isto ficou, portanto, a cargo dos tribunais de justiça na esfera estadual, que nós vamos verificar mais à frente como se dá esse processo, e o Supremo Tribunal Federal, então, transformada em Corte Suprema. Essa é a primeira importante alteração do nosso sistema introduzido na Constituição de 1934. A segunda importante modificação introduzida é a possibilidade do Senado da República cassar a validade da norma. Isto porque no sistema norte-americano adotado pelo Brasil, o efeito da declaração é intrapartes, ou melhor denominado, intraprocessual. Ou seja, a lei é afastada para o caso ser julgado. A lei é afastada, é negada a sua validade para ser aplicada à Constituição diretamente e ser resolvido aquele caso. No entanto, o objeto daquela decisão só obriga as partes daquele processo. As outras partes, as outras pessoas, os outros órgãos da administração pública continuam livres para aplicarem ou não aquela lei. E veja, você traz para o plenário do tribunal, reserva de plenário, para o Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal, Corte Suprema, eles declaram a inconstitucionalidade, mas para julgar o caso concreto. Por isso que é uma declaração incidental, não é principal. Por isso que o efeito é intrapartes. Esse problema gera uma instabilidade jurídica muito grande. Não ocorre nos Estados Unidos em razão da figura do precedente. Essa decisão, embora só obrigue as partes daquele processo, cria o precedente vinculatório eticamente. Os demais órgãos da jurisdição e a sociedade norte-americana acatam e passam a rejeitar aquela norma pela força do precedente.
Porém, essa não é a tradição do direito brasileiro. O direito brasileiro, ele continua aplicando a norma produzida pelo Poder Legislativo e não a jurisprudência. Então, as relações jurídicas, as relações da administração pública, as relações privadas continuam vigorando sobre a aplicação da norma e não da jurisprudência e não da decisão. Essa é a nossa tradição jurídica. Para resolver esse impasse, a Constituição de 34 introduz a possibilidade do Senado, por resolução, cassar a eficácia da norma. Então, a norma era declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa declaração incidental valia para aquele caso concreto e o Supremo notificava o Senado e o Senado, se quisesse, suspendia esta norma. Se quisesse, porque em várias oportunidades o Senado discutiu se essa decisão era vinculatória, se podia analisar, se podia não fazê-lo, e houve diversas discussões da doutrina brasileira a respeito da natureza desta prerrogativa do Senado. Mas, justiça seja feita, o Senado acabou realizando essa sua função e afastando do ordenamento jurídico várias normas depois que o Supremo a declarava inconstitucional. Esse afastar do ordenamento jurídico significa estender a todos, dar à norma declarada inconstitucional o fim na sua existência, o fim na sua validade. E a partir daí, então, a norma ofensiva à Constituição deixava de estar apta a produzir efeitos, não tinha mais eficácia, e com essa decisão do Senado, todos os demais destinatários, pessoas físicas, pessoas comuns, empresas e administração pública, já não podia mais aplicar aquela norma, uma vez declarada inconstitucional pelo plenário do tribunal, pela maioria, reserva de plenário, e afastada pelo Senado. Havia, portanto, um sistema híbrido, que um órgão da Justiça, Tribunal de Justiça no âmbito estadual ou Corte Suprema no âmbito federal, declarava, reconhecia que era inconstitucional, valia para aquelas partes, mas depois, para estender para todos, dependiam de uma providência normativa a cargo do Senado, e que as constituições estaduais, um aspecto bastante difícil de ser compreendido, mas que quando abordarmos o controle no âmbito estadual, nós voltaremos a esse assunto, acabaram adotando em suas constituições a prerrogativa da Assembleia Legislativa também estender a todos os efeitos de uma decisão de inconstitucionalidade, uma vez declarada pelo plenário. Então, portanto, nós, em 1934, continuamos adotando o sistema difuso, o sistema incidental, o sistema norte-americano, mas já introduzimos duas ferramentas de um outro modelo, que é a reserva de plenário, é um tribunal quem declara para poder valer, e a possibilidade do Senado estender os efeitos para todos os demais destinatários. A terceira importante modificação de 1934 é a possibilidade de uma ação direta para afastar uma norma estadual ofensiva a um princípio da Constituição Federal para evitar a intervenção. Veja que a Constituição determinava ao presidente da República que ele fizesse a intervenção no Estado-membro toda vez que o Estado-membro produzia um ato contrário à Constituição. Então havia, e como há na Constituição atual, a possibilidade do poder central, Federação, União, intervir na autonomia do Estado porque ele estava atuando ferindo a Constituição. Em 1934, houve uma modificação para permitir que, ao invés da intervenção, os representantes legitimados pudessem entrar com a ação diretamente no Supremo, para que o Supremo, ao invés de aplicar a sanção da intervenção, afastasse aquela norma, declarasse aquela norma inconstitucional. Veja que a gente está começando a introduzir no nosso modelo brasileiro o sistema baseado na doutrina de Kelsen. E estamos ainda em 1934, portanto, vanguarda
no tocante às modificações legislativas, porque a Europa só vai começar em 1937 a trazer para os seus sistemas o modelo concentrado, o modelo abstrato e o modelo principal, que no Brasil vai ser inaugurado em 1965 por intermédio de uma emenda constitucional. Mas antes de falarmos desta emenda constitucional, uma nota só de retrocesso que ocorreu na Constituição de 1937, dada a sua característica de Estado mais centralizado, Estado mais forte. A Constituição foi alterada para permitir que uma lei declarada inconstitucional pudesse ser reapreciada pelo Poder Legislativo. E se fosse reapreciada e aprovada, prevaleceria então a decisão do Poder Legislativo. Ou seja, houve um retrocesso e se retirou do Poder Judiciário a função de dizer, em última instância, o que diz a Constituição. E se permitiu ao Poder Legislativo uma reapreciação da norma declarada inconstitucional. Na sequência, nós teremos uma outra importante modificação na Constituição em 1965. A Constituição de 1946 provocou uma importante alteração naquela figura da intervenção, da inconstitucionalidade para intervenção de 34, que ampliou o poder do governo central, por intermédio do Supremo Tribunal Federal e da União, no controle do que acontecia nos Estados-membros. Os Estados-membros recebiam a autonomia para fazerem suas próprias constituições, para organizarem seus serviços. Porém, deveriam observância a princípios previstos na Constituição. Então, eram esses os princípios que o Constituinte de 46 julgava importante. A forma republicana representativa, a independência e a harmonia dos poderes, a temporalidade das funções, a proibição de reeleição de governadores e prefeitos, a autonomia municipal, a prestação de contas e a garantia do poder judiciário. Então, esses princípios, que depois a doutrina passou a considerá-los princípios sensíveis, deveriam ser objeto de repetição, ou deveriam ser de observação compulsória pelos Estados-membros na sua organização. E toda vez que o Estado-membro, ao fazer a sua Constituição Estadual, descumprisse qualquer um desses princípios, caberia ao Procurador-Geral da República acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal para, numa ação direta, a primeira, afastar a vigência da norma ou, se for o caso, determinar a intervenção. Então vejam que nós temos o surgimento desta ação direta como pressuposto para a intervenção para organizar a federação. Naquele fim proposto por Kelsen. Kelsen, quando propôs uma ação direta, ele estava preocupado essencialmente com os conflitos federativos. Este modelo de ação interventiva, direta, para princípios sensíveis, é o que vai depois influenciar o Constituinte em 1965 para fazer a emenda constitucional número 16. Em 46, o objeto dessa ação direta era a norma contida na Constituição Estadual, ofensiva a princípios sensíveis, que deveria ser aceito como pressuposto para a intervenção federal. Com a emenda 16 de 1965, o objeto dessa ação direta passou a ser a norma da Constituição do Estado, a legislação ordinária federal e a legislação ordinária estadual. Então, as normas produzidas pelo Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e a própria Constituição do Estado-membro, ofendendo a Constituição, passaram então a ser objeto direto de análise, de conhecimento, de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal passou a ser o guardião da Constituição. No primeiro momento, em 34, para evitar a intervenção. Em 46,
para evitar a intervenção e preservar os princípios sensíveis da Constituição Federal. E em 1965, pela emenda 16, para guardar a Constituição de toda a produção legislativa no âmbito federal e estadual. Com isso, nós iniciamos uma trajetória diferente. Adotamos o sistema difuso, mantivemos o sistema difuso, fizemos as adequações na Constituição de 34, com a reserva de plenário e também a possibilidade do Senado excluir a norma inconstitucional. Em 34, permitimos a intervenção, a declaração de inconstitucionalidade de normas estaduais para afastar a intervenção. Em 46, controlamos a configuração da federação por ação direta no Supremo. E em 65 admitimos que as normas estaduais e as normas federais ofensivas à Constituição pudessem ser questionadas diretamente no Supremo. Com alguns problemas. O principal deles, a limitação da competência. A competência era exclusiva do Procurador-Geral da República. Então, o chefe do Ministério Público Federal era o único agente capaz de questionar a validade das normas diretamente no Supremo Tribunal Federal. E a Constituição de 46 permitiu que as constituições estaduais também criassem um mecanismo de controle de constitucionalidade no âmbito municipal, ofendendo, quando ofendesse, a Constituição estadual. Então, essas modificações legislativas vão evoluindo até que chegamos na atual Constituição, em 1988, onde podemos desenhar na Constituição de 88 e também na Emenda Constitucional 45 de 2004, um novo perfil ao nosso sistema de controle de constitucionalidade. A Constituição de 1988, também considerada por todos a Constituição Cidadã, a Constituição que coloca todas as teses do moderno constitucionalismo, transforma essas teses em princípios constitucionais e institui diversos mecanismos de fortalecimento do papel do cidadão, do papel do controle, e organiza e coroa o Poder Judiciário como um poder importante, ao lado de órgãos que recebem uma nova configuração, como o Ministério Público e também a Defensoria Pública, produz profundas transformações no modelo brasileiro de controle e constitucionalidade. Nós viemos timidamente caminhando do modelo difuso para o modelo concentrado, melhor dizendo, o modelo misto, no qual elementos do concentrado e elementos do difuso se fundiram num sistema. A Constituição de 88 muda um pouco esse cenário. A primeira e talvez a mais importante modificação do nosso sistema é a ampliação do rol dos legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Até 1988, essa prerrogativa era exclusiva do Procurador-Geral da República. Cabia aos demais interessados, cabia a quem discordasse de alguma norma, fazer uma representação, peticionar ao procurador, e a ele cabia o juízo discricionário de conveniência, de propor não aquela ação. Isso fragilizava demais o sistema, enquanto permitia um controle concentrado, abstrato, direto e por ação, limitava esse controle em razão da exclusividade dada ao Procurador-Geral da República. Essa era uma crítica constante na doutrina e também apontamento da jurisprudência. A Constituição de 88 escancarou, porque a partir dela o Presidente da República pode propor, o Procurador-Geral da República também pode propor, a mesa diretora do Senado, a mesa diretora da Câmara, a maioria das Assembleias Legislativas, enfim, nós temos qualquer partido político, representação do Congresso Nacional, associações de classe, enfim, nós temos um rol bastante amplo no artigo 102 da nossa atual Constituição, definindo essa legitimidade. Só para nós fixarmos corretamente quais são os novos legitimados, nós temos o artigo 102 da nossa atual Constituição, que define, pode propor ação direta de inconstitucionalidade. O Presidente da República, a mesa do Senado Federal,
a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de Estado do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Veja que partimos de 1 para 11 legitimados. 11 se considerarmos apenas a categoria, já que partidos políticos, sindicatos e entidades representativas de classe são inúmeros. A Constituição ampliou o rol, mas criou 2 tipos distintos. Os chamados legitimados universais, aqueles que podem propor para qualquer motivo, sobre qualquer lei. O presidente da República, as mesas do Poder Legislativo, a OAB, partido político com representação nacional. E criou os legitimados especiais, aqueles que dependem da pertinência temática, dependem de terem interesse na categoria, no assunto, no tema sobre o qual a lei versa. Sindicatos, entidades de classe, o âmbito estadual, governador, mesa da Assembleia Legislativa. Enfim, essas 2 categorias distintas, mas uma importante modificação que foi bastante saudada pela doutrina e que permitiu um avanço significativo, um volume de ações propostas a partir de 1988. A segunda importante modificação feita na Constituição foi a previsão do controle concentrado, abstrato e por ação no âmbito estadual, tendo como parâmetro a Constituição Estadual e tendo como objeto a lei estadual ou a lei municipal. Isto é uma novidade. Até então, o controle se dava tendo como parâmetro a Constituição Federal, no âmbito federal, aquelas pequenas hipóteses de ações diretas e o difuso. Agora, o Estado pode instituir na sua Constituição, tem autorização da Constituição Federal, um controle da produção do Estado-membro, da produção dos municípios, das leis estaduais e municipais, tendo o parâmetro a Constituição do Estado. Quando nós abordarmos o sistema de controle no âmbito municipal, nós vamos verificar todos os problemas e todas as nuances deste mecanismo introduzido agora na Constituição de 88. A modificação relevantíssima da Constituição de 88 foi a possibilidade do controle de inconstitucionalidade por omissão. A Constituição, todos nós sabemos, tem um programa a ser implementado. Esse programa demanda leis, normas que a complementem. Esse programa demanda políticas a serem formuladas, desenvolvidas. Essas políticas demandam normas que as regulamentem. De tal forma que fica a cargo dos poderes político, executivo e legislativo uma tarefa muito grande, a tarefa de concretizar a Constituição. Não à toa que Canutilho entende que a função legislativa é uma função de concretização da Constituição. Nem sempre o nosso poder legislativo, o nosso poder executivo federal tem as iniciativas no tempo necessário e pode determinados direitos, determinados interesses, determinadas figuras, determinadas áreas ficarem muito tempo esperando a iniciativa, esperando a regulamentação constitucional. Vários dispositivos da Constituição nós encontramos nos termos da Constituição, nos termos de lei, lei futura, lei tal. Essas normas não têm aplicabilidade antes de se tornarem concretas por intermédio de uma norma infraconstitucional. Nisto consiste a omissão. Até 88, esta omissão era política. Esta omissão não tinha uma ferramenta jurídica para ser corrigida, para ser evitada. O Constituinte de 88 previu a possibilidade de uma ação direta para que os órgãos legitimados, aqueles mesmos da ADIM, aqueles mesmos da ação direta, possam ingressar no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo supra esta omissão. Suprir a omissão significará notificar o Poder Legislativo ou ditar as regras provisórias enquanto o Poder Legislativo não legisla. Tanto se pode arguir essa inconstitucionalidade e procurar suprir
essa inconstitucionalidade por ação direta, a cargo dos legitimados, no rol do artigo 102, como é possível individualmente, por intermédio de uma ação nova que foi criada, chamada mandado de injunção. Então nós temos na Constituição de 88 dois mecanismos para controle da omissão legislativa: a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e o mandado de injunção. As alterações providas pelo Constituinte de 88 na Constituição também acrescentou uma previsão genérica de ação de descumprimento de preceito fundamental. Um dispositivo, no artigo 102, prevendo que no futuro poder-se-ia arguir o descumprimento de um preceito fundamental por ação do Legislativo, por ação do Executivo, por ação do Estado. A Constituição não disse nada além disso. Coube ao nosso ministro Gilmar Mendes, quando então advogado-geral da União, propor uma lei ordinária disciplinando essa nova modalidade. E ele criou uma ação específica, a ação de descumprimento de preceito fundamental. Esta ação tem como objeto a completude do sistema de controle, porque essa ação passou a admitir todas as hipóteses que a ação direta não era apropriada. Então, o direito anterior à Constituição, que nós já abordamos em algum momento, em decorrência da mudança do regime constitucional, mudança da emenda à Constituição, ou mudança por mutação por interpretação constitucional, não era questionável via ação direta. A ação direta só admitia o confronto da inconstitucionalidade originária. A inconstitucionalidade superveniente não seria apurável numa ação direta. Na ADPF pode. A ADPF complementa, portanto, o sistema. As leis de efeito concreto, aquelas que possuem a capacidade de investir pessoas em direitos subjetivos, aquelas que disciplinam as situações jurídicas de tal modo que não precisam de ação administrativa, também ficavam fora do controle direto, porque elas já tinham pessoas atingidas pela norma. A norma possuía efeito concreto. Elas agora podem ser discutidas diretamente no Supremo Tribunal Federal por intermédio de uma ação de descumprimento de preceito fundamental. E o direito municipal, que ofendia ou que ofende a Constituição Federal, ficava de fora do controle direto. Nós só tínhamos controle direto do direito municipal se o parâmetro fosse a Constituição estadual no Tribunal de Justiça, com possibilidade de, via recurso extraordinário, ascender ao Supremo Tribunal Federal, se a norma fosse repetida, se ela também estivesse na Constituição Federal. Mas esse é um caminho bastante longo, nós abordaremos posteriormente. Agora, o direito municipal pode sim ser objeto de uma ação direta de descumprimento de preceito fundamental. Da forma que essa DPF, com a configuração dada pelo legislador ordinário, cuja lei a autoria cabe ao ministro Gilmar Mendes, completou o sistema. Nenhuma violação à Constituição Federal por ação ou omissão, com ação de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de constitucionalidade por omissão, ação direta de constitucionalidade por ação, fica de fora do controle concentrado a cargo do Supremo Tribunal Federal. Se não bastasse, temos duas outras modificações que foram sendo acrescentadas. Uma em 93 e a outra em 2004. Em 93, nós tivemos a criação da ação direta de constitucionalidade. Até então, a ação direta de inconstitucionalidade, o autor defendia que a norma era inconstitucional. Por isso, pedia que o Supremo, a respeito dela, se manifestasse. Em 93, no bojo do Plano Real, diante de um cenário de insegurança jurídica generalizada, com interpretações diferentes sobre as leis orçamentárias, as leis financeiras, e com a possibilidade de inúmeros liminares pelos juízes de primeira instância no controle difuso e, portanto, uma insegurança jurídica, uma instabilidade jurídica em temas sensíveis como a economia, como os planos de revisão, os planos que interferiam na economia nacional,
o presidente da República, então Fernando Henrique Cardoso, propôs uma alteração à Constituição para permitir que também o Supremo se manifestasse de forma direta, concentrada e por ação, para estancar essas discussões em primeira instância, numa ação direta de constitucionalidade. Agora, então, nós temos duas ações complementares. Uma, ação direta de inconstitucionalidade. Se julgada procedente, a lei é declarada inconstitucional e excluída do ordenamento jurídico. Se julgada improcedente, a lei é considerada constitucional para todos os efeitos. E temos uma ação direta de constitucionalidade, na qual se busca estancar, eliminar a discussão a respeito da constitucionalidade ou não daquela lei. Se essa ação for julgada procedente, a lei é declarada constitucional. Se esta ação for considerada improcedente, a lei é declarada inconstitucional. Portanto, são ações no sentido trocado, de sinal trocado. As duas produzirão efeitos sobre a norma, ou para declarar inconstitucional, ou para declarar constitucional. Esta ação, posteriormente, na quarta aula, nós abordaremos mais sobre ela. E por último, nós tivemos a criação da Emenda Constitucional número 45 de 2004, a Emenda Constitucional de 45 de 2004, da figura da súmula vinculante. A súmula vinculante, no bojo do sistema de controle de constitucionalidade, é uma ferramenta do controle difuso. O controle difuso é aquele que, declarado incidentalmente para afastar qualquer aplicação de lei inconstitucional pelo juiz de primeira instância, ele vai em recurso para o Tribunal de Justiça nos estados e em grau de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Aquela decisão cabe para aquelas partes, vincula aquelas partes. Mas se reiteradas decisões no mesmo sentido são proferidas, ou para a mesma lei, para aquela parte, para outra parte, para um terceiro, ou para a mesma lei de vários estados, o Supremo não vai ficar conhecendo todos os recursos o tempo todo. Ele pode editar uma súmula vinculante, ele pode extrair a essência desses julgados e enunciar esta lei que atende a tal e tal e tal objeto, esta lei que disciplina tal e tal objeto é inconstitucional. Esta súmula vinculante produzirá agora efeitos para todos. Vincula a administração pública, vincula o Poder Judiciário e produz efeitos para todos. Com a edição da súmula vinculante, que é um instituto do controle difuso, nós temos a equiparação quanto aos efeitos dos mecanismos do controle difuso aos mecanismos do controle concentrado. Portanto, chegamos em 2004 no ápice do nosso sistema. O sistema é misto na entrada, mas é único na saída, em razão da súmula vinculante. Porque a súmula vinculante dá aquelas decisões reiteradas do controle difuso o efeito erga omnes e vinculatório. Efeito erga omnes e vinculatório oriundo do controle concentrado. E, para concluir essa matéria, nós precisamos citar o artigo 27 da lei que regulamenta a ação direta de inconstitucionalidade, que permite que o próprio Poder Supremo Tribunal Federal decida se a declaração de inconstitucionalidade é retroativa, ex tunc, nulidade, portanto, da norma, a partir de agora, ex nunc, anulabilidade da norma, ou se será deferida para um momento posterior em nome da segurança jurídica, em nome da economia, em nome de outros valores. Este é o modelo do nosso sistema brasileiro. Mantém os elementos do controle difuso, tal qual desenhado pelo modelo americano, com alguns acréscimos, nós já vimos. O primeiro acréscimo, a reserva de plenário. O segundo acréscimo, a vinculação por intermédio de uma decisão do Senado quanto aos efeitos. E agora, o terceiro acréscimo, a súmula vinculante. Traz toda a construção europeia do modelo europeu no tocante ao controle concentrado, ao controle principal, ao controle abstrato, e estende a possibilidade desse controle no âmbito estadual.
Por isso, a doutrina diz que o sistema de controle de constitucionalidade do direito brasileiro é o mais completo. Nada foge, nenhuma violação à Constituição foge do controle dos nossos órgãos judiciais. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça no âmbito estadual têm prerrogativa constitucional para fazer valer a Constituição, para preservar a sua soberania, para preservar a sua supremacia e para afastar de forma imediata, eficaz, erga omnes e vinculatório qualquer violação à norma constitucional. É a Constituição dotando os órgãos do Poder Judiciário de ferramentas para que ela, e tão somente ela, vincule os poderes políticos.